E aí, pessoal, tudo bem? No Antigo Egito, se as mulheres quisessem saber se estavam grávidas ou não, elas urinavam em sacos de trigo ou de cevada durante vários dias. E se o trigo brotasse, a mulher estava grávida de uma menina. E se a cevada brotasse, então ela estava grávida de um menino. E, claro, se nenhum brotou, então ela não estava grávida. Então, essa dúvida de estar grávida é bastante antiga. E sabe qual é o interessante? É que fizeram-se testes nos anos 60 e descobriram que isso funcionou em cerca de 70% das vezes. Ok, mas como podemos saber se uma mulher está grávida ou não na medicina moderna? Bem, existem alguns sinais de gravidez e estes sinais são divididos em 3 grupos diferentes. Então, o primeiro é o presumível. Então, estes sinais presumíveis são mudanças que são experimentadas pela mulher que a faz pensar que está grávida. E o segundo grupo são os sinais prováveis. E esses sinais prováveis são mudanças físicas que o médico percebe ao suspeitar que uma mulher está grávida. E, por fim, nós temos os sinais positivos de gravidez. E esses sinais eles só podem ser explicados pela gravidez. Ok, então vamos começar com os sinais presumíveis. Ou seja, vamos começar com o sinal que a mulher acha que está grávida. Então, o primeiro sinal é o período perdido, ou então quando a menstruação atrasa, que nós chamamos de amenorreia. Amenorreia é um termo científico, né? E, claro, se nós analisarmos esta palavra, você tem esse A aqui de negação, que vem do latim, e significa a falta de menstruação, como eu já tinha falado, né? Então, é importante você saber por que você não menstrua na gravidez. Então, nós temos um útero aqui e nós temos as suas camadas, mas a camada mais importante é a camada interior, que é o seu endométrio. E ao lado, nós temos o ovário, que tem muitos folículos diferentes. E dentro de cada folículo tem um óvulo. E o importante deste ciclo menstrual é selecionar um desses folículos aqui, ou seja, selecionar um desses folículos todo o ciclo menstrual para desenvolvimento. E aí, um desses folículos é selecionado para crescer e se desenvolver. Então, à medida que eles crescem e se desenvolvem, eles criam hormônios, especialmente estradiol, que é um tipo de estrogênio. E esse estradiol ele age no útero. E isso faz com que o endométrio ele se prolifere e fique mais espesso. Então, no meio do ciclo menstrual, estes folículos eles se rompem e liberam o óvulo que está dentro dele. E esse evento, onde o folículo ele rebenta e libera o óvulo, é chamado de ovulação. E após a ovulação, o óvulo liberado desce à trompa de Falópio e espera encontrar um espermatozoide para fertilizá-lo. Enquanto isso, esse folículo que foi rompido aqui é deixado para trás, e nós chamamos ele de corpo lúteo. Então, o corpo lúteo tem esse período de espera enquanto o óvulo está esperando para ser fertilizado para começar a produzir lotes de progesterona. E a progesterona é outro hormônio que o corpo lúteo produz. E, mais uma vez, a progesterona ela atua no endométrio do útero para aumentar o crescimento das glândulas e, com isso, causar o armazenamento de glicogênio. E isso tudo é para preparar o endométrio para a implantação de um embrião. Tá, mas então o que isso tem a ver com o período? O que acontece é que se esse óvulo aqui ele não é fertilizado, o corpo lúteo ele reconhece isso e ele pensa, bem, eu acho que não há razão para preparar este endométrio para a implantação. E, com isso, ele deixa de produzir progesterona. E aí, sem progesterona, o endométrio ele começa a se desprender. Então, isso aqui se desfazendo do endométrio é o que chamamos de um período. Mas se ocorrer a fertilização, o que acontece? O que acontece é que o óvulo ele irá se implantar no útero. E quando ele se implanta no útero, ele faz um hormônio chamado gonatrofina coriônica humana, ou então HCG. E essa HCG ela diz para o corpo lúteo continuar vivo
e continuar produzindo progesterona. E aí, a progesterona ela continua mantendo o endométrio vivo e saudável. Isso para que não se desfaça e não acabe um período. E é por isso que, quando o óvulo ele fecunda, ou seja, quando você está grávida, você perde um período. Então, esses hormônios que eu falei, eles provocam os outros sinais presumíveis, que são náuseas e vômitos, por exemplo. E muitas pessoas perguntam por que ela fica enjoada ou com náusea durante a gravidez. E uma das razões para a náusea é a progesterona. Então, a progesterona ela é muito boa em relaxar o músculo liso. E tem músculo liso em todo o nosso corpo, incluindo o músculo liso do trato gastrointestinal. E você pode imaginar, se o músculo liso desse trato está relaxado, em vez de contrair, a comida não vai fazer o caminho como deveria. E aí ela meio que fica lá e nós temos um empilhamento de comida. E aquele empilhamento de comida causa náusea. E além da progesterona e também do HCG, a placenta faz um hormônio chamado de hormônio estimulante dos melanócitos. Não é o hormônio mais importante da gravidez, mas nós temos esse hormônio. E ele faz o que o nome sugere, ele estimula os melanócitos, que são as células pigmentares na sua pele. E, por isso, a hiperpigmentação não é algo incomum na gravidez. Ou seja, a sua pele ter um tom mais escuro pode ser um sinal de gravidez. E essa hiperpigmentação pode acontecer no rosto. E quando isso acontece, nós chamamos de melasma, que é a hiperpigmentação que acontece na sua face. Muitas pessoas se referem a ela como uma máscara da gravidez. E você pode ver manchas escuras no seu rosto que geralmente desaparecem um ano depois que a gravidez acabou. Mas ainda assim pode ser um sinal de início de gravidez. E linea nigra é outra manifestação dessa hiperpigmentação. Então, linea significa linha e nigra significa preto, correto? Então, é uma linha negra que geralmente aparece no meio do abdômen. E você também pode ver um escurecimento da areola dos seios. E aí nós temos outra manifestação de hiperpigmentação. E falando dos seios, muitas mulheres na gravidez têm sensibilidade mamária. E, mais uma vez, isso é efeito do estrogênio e da progesterona causando o crescimento das glândulas. Ou seja, é um crescimento dentro do peito. E então, em torno de 12 a 14 semanas na gravidez, as mulheres podem começar a sentir movimentos fetais pela primeira vez. Então, eles se parecem com uma vibração, e isso está se referindo à aceleração. Então, esses são os sinais presumíveis da gravidez. E quais são os sinais prováveis? Primeiro, há um aumento do útero. Então, se o médico ele perceber que o útero da mulher está aumentando, isto é um sinal que ela pode estar grávida. E, claro, um teste de gravidez positivo é um outro sinal. E a maioria dos testes, tanto por urina como pelo exame de sangue, eles detectam o HCG-beta. Então, só para lembrar, o HCG é a gonatrofina coriônica humana. Lembrando que é feito depois que a implantação ocorre, e ele pode ser detectado tanto na urina quanto no exame de sangue entre 10 a 14 dias após a concepção. E você pode pensar que o teste com o exame de sangue ele é mais preciso do que o teste com urina feito em casa. Isso necessariamente não é verdade, porque existem estudos que mostram que eles são tão precisos quanto o exame de sangue. Mas se você não seguir corretamente as instruções, esse teste de gravidez pode ser impreciso. E aí você deve estar se perguntando por que um teste ele não está entre os sinais positivos, ou seja, por que é um sinal provável de gravidez? Isso é porque você pode ter um exame de gravidez falso positivo. E também existem alguns tipos de cânceres que produzem o HCG. Ou seja, eles também dariam positivo no teste sem a pessoa realmente estar grávida. Então, outros sinais prováveis são que, durante a gravidez, o fluxo sanguíneo no aparelho reprodutivo aumenta muito, isso incluindo o útero e a vagina, ou seja, há mais vasos sanguíneos crescendo nesses órgãos. E, com isso, mais sangue da mãe está sendo direcionado dessa maneira. Isso faz com que esses tecidos realmente se soltem
fiquem mais inchados e elásticos. Então, por exemplo, a ponta do colo do útero fica macia e inchada, e isso pode ser visto ou sentido por um médico. E esse amolecimento da ponta do colo do útero é referido como um sinal de Goodell. E isso é algo que o médico pode examinar e é uma indicação que a mulher pode estar grávida. E todos esses vasos sanguíneos dão ao colo do útero e à vagina uma cor violeta, que novamente pode ser vista durante um exame. E isso é chamado de sinal de Chadwick. E é esse sinal que dá o tom violeta mais azulado da vagina e do colo do útero. E, eventualmente, o médico pode até sentir a presença do feto. Existe um método onde o ginecologista pode inserir o dedo na vagina e bater suavemente para cima. E isso faz com que o feto se levante. E aí o feto afunda e ele pode sentir a batida suave no dedo. E essa técnica é chamada de balonismo. Então, esses são os sinais prováveis de gravidez. E, por fim, nós temos o sinal positivo de gravidez, que só pode ser explicado pela gravidez. Então, eles incluem a visualização do feto, que pode ser feita através de ultrassom e raio-x. Também podemos ouvir os batimentos cardíacos fetais, ou seja, nós ouvimos o tom do coração fetal e sentimos os movimentos fetais. E aí, nós temos também aqui os movimentos fetais. E esses são sinais que te dão absoluta certeza da gravidez. Bem, então, esses são alguns sinais da gravidez da mulher. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.